Então, bora lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o modificador, tá? Que é o estático aí. Nós temos um modificador static. Então, a declaração de constantes globais e valores que necessitam ser manipulados em todas as classes, tá? Então, quando a gente usa aí para uma variável um modificador estático, nós podemos dar valores globais, tá? Mas como assim globais? Para todas as outras classes. Então, eu posso criar uma classe com valores globais, aonde todas as outras classes acessam uma classe global e tem acesso. O valor de uma determinada variável serve para todas as classes, tá? Então, o modificador estático pode ser usado com classe, campos, métodos, propriedades, operadores, eventos e construtores, mas ela não pode ser usada com indexadores, destrutores ou tipos diferentes de classe. Uma classe estática não pode ser instanciada, tá? A palavra-chave new para criar uma variável do tipo classe. Então, quando a gente define que uma classe ela é estática, tá? A gente não pode fazer uma instância. Não, a gente não consegue criar um objeto dessa classe. Ela vai ser uma classe apenas para chamadas de métodos ou chamada de valor de atributo mesmo, tá? Então aqui nós temos um exemplo, tá? Por exemplo, public class, classe, né? A classe pública aqui, pessoa. Aí aqui está criado, ó, private sequência, né? Do tipo inteiro, int número, string nome. Aí nós temos um construtor, ok? Que o número recebe mais e mais sequência, tá? Aí aqui nós vamos fazer 3 chamadas de classe, tá? Mandando imprimir o número. O que ele vai imprimir? 1. Então vamos na prática, pessoal. Eu vou fechar aqui, tá? Vamos aqui abrir um novo projeto do tipo console mesmo. Vou chamar de aula 2. Tá aí, tá? Aula 2. Vou apagar aqui e vou criar uma nova classe. Então, adicionar novo item, uma classe chamada pessoa. Tá? Então tá aqui, ó. Criei uma classe, né? Interessante que ele veio sem o public, né? Mas a gente pode colocar aqui public class. Dependente, né? Só para classificar pública, mas enfim. Bom, eu poderia criar aqui, por exemplo, int private int código. Vamos dar uma olhada aqui como que ficou o exemplo, né? Isso. Aí, public int quantidade. Public int número. Tem a sequência, começou com 0, número e nome. Então, vamos lá. Vamos deixar igual, né? Sequência começou com 0, o número e o nome, tá? O nome é do tipo string. Beleza. Até aqui, pessoal, não tem importância, né? Porque o int, a sequência é do tipo privado e o resto é do tipo público, né? E como aqui não tem um get set, é só isso aí mesmo. A única coisa que fez foi criar um construtor, que nesse construtor o número recebe a sequência mais, tá? Então aqui a gente pode vir public pessoa, tá? Aonde o número recebe a mais sequência. O que é esse mais sec aí? Nada mais é do que um incremento, tá? Então tem aqui ó, um operador do tipo mais, tá? Então a gente vai ver o que ele vai fazer. Ele começa com 0. Quando ele recebe mais, o que acontece? Ele vai receber o número da sequência que é 0 mais 1. Então o número, qual que seria o valor dele? Seria exatamente 1, né? E aqui no programa, o que a gente vai fazer? A gente vai instanciar a classe. Pessoa P é igual a new pessoa, tá?
Ah, ele recebe ali o nome, né? Tranquilo, tá? Então, a gente pode vir aqui no pessoa e fazer o quê? Recebe um nome o construtor e diz.nome é igual a nome. Tranquilo. Aqui agora ele força eu passar o nome. Eu vou passar lá, tá? É o nome João, o nome da pessoa. Se eu vier aqui, pessoal, e agora e mandar imprimir console writeline p ponto número, tá? O que vocês acham aí que vai imprimir? Deve, consequentemente, imprimir, tá? O número 1, né? Por que ele vai imprimir o número 1? Porque no construtor da classe pessoa, eu fiz o quê? O número, que é um atributo do tipo público, tá? O número, ele vai receber mais sequência. Se a sequência começou com 0, é óbvio que ele vai começar com 1, tá? Bom, se eu vier aqui na classe programa e criar outra pessoa, pessoa P2 é igual a new pessoa, tá? Agora eu vou chamar de Marcos. E vou mandar imprimir o quê? Vou mandar imprimir o P2.número, tá? O que vocês acham que vai imprimir, galera? Vai imprimir um novamente. Por quê? Cada objeto, tá? Tá aqui, ó. Ele imprimiu um 2 vezes. Por quê? Cada objeto, ele vai ter o seu número, tá? Aqui, ó, o atributo número, ele pertence a cada classe. Então, cada vez que eu instanciar um objeto, ele vai passar a ser 1, tá? Mas qual que é a proposta do estático aí? Quando a gente transforma um atributo em estático, ele fica independente do objeto, tá? Ele se torna, como a gente pode falar aí, de variável global. E como que a gente faz isso? A gente vem aqui e coloca public static int número, tá? Então eu tô falando que esse atributo aqui, ele não pertence mais ao objeto, ele pertence à classe, tá? Ele virou uma variável global. Vamos fazer o teste aí para ver se funciona? Ah, tá. Então aqui ele falou que o quê? Não pode ser acessado com uma referência de instância, qualifique com o nome do tipo, né? Então aqui a gente vai lá e utiliza o static, né? Ah, tá. Sequência. Ele coloca sequência como static, tá? Perfeito, tá? Então a gente vem aqui e coloca a sequência como um estético, por quê? Cada vez o número vai receber mais um da sequência. E a sequência, ela passou a se transformar. Ela se transforma em uma variável global, tá? Então agora, se a gente for ver, ó, ele já imprimiu 1 e 2, tá? Por que ele imprimiu 1 e 2? Porque nós temos agora a variável, não a variável número, mas a variável sec, tá? De sequência aí, como uma variável estática, né? Então ela se transforma uma variável global, tá joia? Então assim, pessoal, ela fica independente do objeto. Por mais que se eu viesse aqui e colocasse, né? Ele nem deixa na realidade, ó, se eu vier aqui, né? P2 ponto, ó, ele nem vai mais deixar, ó, quantidade. Por quê? É estático, né? Porém, ela também está como privado, né? E se eu colocasse como público? Vamos colocar como público aqui para a gente ir aprendendo, tá? P2 ponto, olha, ele também não deixa. Por quê? Uma variável estática, gente. Então, ela se transformou em uma variável que eu não consigo acessar ela de fora, de qualquer maneira, tá? Nós precisamos aí fazer mais alguns tratamentos. Bom, aqui depois vai falar de entrada de dados e conversão, eu vou deixar para outro vídeo. Vamos dar mais uma aflorada aqui, tá? Que eu quero explicar para vocês mais algumas coisas aí do estático, tá? Quando que nós vamos utilizar aí, ó, como que a gente vai utilizar de fato,
uma classe estática. Então, a gente poderia vir aqui e criar assim, ó, já vou explicar para vocês. Vou criar aqui uma classe chamada o quê? Texto útil, tá? Isso aí a gente, como programação, a gente utiliza muito, tá? Então, vamos colocar aqui que a classe é pública, tá? Vamos lá. Aí a gente pode fazer o quê? A gente pode criar métodos estáticos também. Então, por exemplo, eu quero ter um método, tá? Eu tenho uma classe utilitária, essa classe aí eu vou utilizar ela em todo o meu programa. E eu quero que me retorne o quê? Então ela tem que ser público, né? Eu estou criando um método público. Então, public static, né? Por quê? Porque é um método estático. Ele vai me retornar uma string, tá? E eu quero que ele me retorne getNome. E eu vou passar um string nome para ele, tá? Beleza. Então, aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função, tá? Que vai retornar o nome ponto toLower, tá? Vamos ver se é assim que... Isso, perfeito, tá? Então, toda vez que eu escrever ali, ó, getNome toLower, ele vai me retornar um nome maiúsculo. Eu poderia vir aqui e usar em qualquer classe, tá? Mas qual que é a diferença? Olha, aqui eu criei, né, duas pessoas, né, e mandei imprimir o número. Aqui agora eu vou mandar imprimir o quê? Console.writeLine p2.nome, tá? p2.nome. Vamos ver o que ele vai me retornar aqui, tá? Tá lá, ele retornou, ó, 1, 2 e o Marcos. Não está tudo maiúsculo. Então, a gente, como nós temos agora um método, uma classe com um método com um método estático, eu poderia simplesmente vir aqui fazer o quê? Tá? Texto útil, ponto. Ele já vai dar ali para mim, ó, getNome. Eu vou lá e passo p2.nome. Vamos ver lá. Faltou aqui uma chave, né? Abriu e fechou. Vamos ver como que funciona. Tá? Ah, o toLower, pessoal, é toUpper, né? Que é para ficar maiúsculo. O toLower é para ficar minúsculo, tá? Olha lá, ficou tudo minúsculo, tá? Super interessante. Qual que é a diferença do método estático para o método não estático? Se esse método não fosse estático, eu teria que criar um objeto, tá? Então, vou até fazer um comentário aqui, olha. Utilizando método estático, tá? Ele vai ficar aqui embaixo. Como seria a forma errada de se usar um método sem ser estático? Eu teria que fazer a instância da classe, tá? Então, eu teria que fazer texto útil t útil é igual a new texto útil, tá? É dessa forma, eu teria que criar um objeto da classe, só assim eu vim aqui e fazer o quê, né? Aí eu poderia utilizar o tútil, né? Tútil, ponto. Ele até aparece aqui para mim, olha. Ele nem apareceu, olha que interessante, tá? Ele nem apareceu um método estático, porque ele entende que esse método deve ser chamado somente dessa forma, tá? Então, aqui, ó, ele nem deixa eu usar, tá? p2.getNome. p2.nome, né? Tá? Então, eu vou deixar comentado aqui, olha, para vocês terem aí como analisar as duas formas, tá? Se eu não crio um método estático, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a instância de um objeto para usar o método dele, tá? De que forma que ficaria bom? Eu vi aqui, ó, tiro estático, tá? Agora, ele vai dar erro na linha de cima, tá? Porque, ó, ele vai falar, né? Uma referência de objeto é necessária. Aí sim, a parte de baixo aqui, o método de baixo, tá? Estaria perfeito agora, ó. Então, essa é a principal diferença, tá? Quando a gente não cria um método estático, a gente precisa criar um objeto. Quando a gente utiliza um método estático,
a gente simplesmente vem aqui e utiliza direto, sem fazer uma instância. Como? Nome da classe, ponto, o nome do método. Tá joia? Aí, voltei o estático aqui. A gente tem condição de usar aqui, tá? Vamos deixar aqui maiúsculo, né? Super. Aí, perfeito. Então, é isso aí, pessoal. O estático dá para a gente usar tanto como métodos e aqui tanto como variáveis também, tá? Poderia vir aqui e criar uma variável aí. Enfim. Beleza, pessoal? Sobre o estático, é isso aí.